Como é que é, pessoal? Daqui fala o Gonzo. Será? Como vocês podem ver, o nome mudou, o logótipo mudou e eu neste vídeo vou explicar o porquê, o conceito e como é que vai ser daqui para a frente. A alcunha Zinga não foi dada a mim, mas sim ao meu pai, que infelizmente já não está aqui entre nós, faleceu há quase 8 anos, vai fazer 8 anos, no dia 29 de junho. Eu sinceramente nem sei como é que a alcunha surgiu, mas ele era conhecido por isso. Mas todos os amigos lhe chamavam isso, às vezes até a mim me chamam Zinga Júnior, portanto eu acho que até faz sentido pegar neste nome para mim. Não só por isso, eu sei que quando falamos dos nossos pais, eles são sempre os nossos super-heróis e vamos falar deles com uma grandeza incrível. Porém, eu sinto mesmo que o meu pai, não só para mim, mas para toda a gente, foi uma pessoa super impactante e super diferente. Tinha uma mentalidade tão diferente relativamente aos outros adultos que eu via. E vocês vão perceber aqui isto neste vídeo. E eu senti que devia ter este nome para mim também, porque cada vez mais acho que a minha mentalidade é diferente daqueles que me rodeiam. E sinto mesmo que estou muito parecido a ele. Portanto, fazia todo sentido pegar neste nome. Passando agora ao conceito, é assim, eu não sou religioso, nem gosto de religião, não gosto da divisão que ela queria, da guerra que ela queria e do negócio que é, mas se eu tivesse uma religião, ou pelo menos uma doutrina que eu seguisse, seria esta do, nem sei se lhe chamar a doutrina do Zinga, do Zingaria, do Zingaísmo, mas a religião Zinga tem aqui 7 mandamentos e eu vou-vos explicar com exemplos do meu pai para vocês perceberem aquilo que eu vos quero dizer, quando quero dizer que ele era uma pessoa fora do comum. Primeiro, valorize as suas relações, sejam elas de amor, de amizade, esporádicas, espontâneas e que não dependam do tempo ou da distância. E claro que nem todas as relações são de amor, tens as relações de amizade que também precisam ter um certo estímulo, precisa de haver esforço a ambas as partes para que elas continuem, existem, para que os laços se permaneçam fortes. E eu sinto que muitas pessoas negligenciam, principalmente quando arranjam uma cara a metade. Acho que muitos já nos vimos familiares com esta situação, não é? Em relação às esporádicas ou espontâneas, há relações que nós sabemos que vão ser momentâneas na nossa vida, não é? Se calhar vamos para um trabalho que vai ser temporário, mas temos aquele colega de trabalho que é altamente e que nós nos damos bem, mas depois daquele trabalho nem vamos continuar a falar com esse colega. Mas pelo menos naquele momento estamos ali, gostamos da pessoa, fazemos questão que ela sinta bem à nossa volta. Portanto, é isso que eu quero dizer com relações espontâneas ou esporádicas. Depois tem o clichê, que elas não dependem da distância do tempo. Isto é muito fácil de falar, mas há pouca gente que realmente o faz. Principalmente nesta altura em que vivemos, até é fácil manter uma relação à distância, temos as redes sociais, não é difícil perder uns minutinhos do dia para perguntar como é que estás, como é que estão as coisas, diz-me como é que tens estado. Acho que é uma coisa muito fácil de fazer e o pessoal simplesmente não quer saber. Depois, eu sou muito apologista daquela mentalidade de que a amizade verdadeira não é aquela que vocês têm que estar sempre a falar, a perguntar constantemente, todos os dias ou todas as semanas, mas quando estão com essa pessoa, quando falam com essa pessoa, é como se não tivesse passado tempo nenhum, parece que estiveram com essa pessoa ontem. Isso sim, para mim, são as amizades verdadeiras. O meu pai aqui neste aspecto era impecável, porque ele trabalhou fora durante muitos anos e conseguiu manter as relações dele. Tinha imensos amigos de infância, ou do primeiro trabalho, ou amigos tipo de décadas, que tinham uma amizade altamente. E ele conseguiu mantê-las de forma, muito saudável. E lá está mesmo, as relações momentâneas, esporádicas, ele manteve-as muito bem, tipo colegas de trabalho, que ele saiu só durante uns anos. Eu cheguei a ir a batizados ou a jantares ou almoços de família lá em terras, em aldeias de amigos, tipo de colegas de trabalho, com quem ele estava muito bem e ele sempre tinha um sorriso orelha a orelha quando contava histórias dessas pessoas, mesmo que já não se desse, passados uns anos, né? Ele falava delas com um sorriso enorme, e isso foi algo que eu aprendi com ele e vou levar comigo para a vida. Tá filmando? Manda um alô aí pra rapaziada brasileira. Manda um alô pra rapaziada brasileira. Oi, brasileiros, que esteja tudo bem por aí, que alguém aí nas cheias do caralho, na terra do caralho. O brasileiro é um povo demais. Esse é o cozinheiro da casa. Espetáculo, todo mundo é bom, aí. Tu és meu brother, pensava nada que é pra eu saber que eu estou todo mundo. Quando eu for, eu vou pertencer merda toda, meu. My brother. Segundo mandamento, faz o que quiseres fazer, independentemente do que os outros pensam ou façam. E claro que isto é muito clichê, mas quantos de nós é que realmente fazem isto? Eu já vi pessoal que abdicou de fazer certas coisas e não precisa ser tipo coisas super grandes, como mudar para uma casa nova, ou comprar um carro, ou mudar para outro país. Não, até ações pequeninas, como ir sair ou marcar uma viagenzita, em prol de outras pessoas. Normalmente isto acontece em relações. Não quero ir, não posso ir viajar contigo nestas datas porque a minha cara metade não pode. Não posso ir sair porque a minha cara metade sai mais tarde hoje.
não vou dormir fora de casa porque a minha cara metade vai ficar a dormir sozinho em casa, tipo... Pá, e o meu pai não era assim. Se ele tivesse as condições e se ele quisesse fazer, pá, ele fazia. Quantas vezes ele não foi, por exemplo, sair à noite sem a minha mãe, pá, porque a minha mãe, pronto, não queria, e ele, olha, então vou eu, foda-se. Vamos passear, vamos pegar no carro, vamos passear, vamos ao parque agora. Tem que ser controlada, né, certas vezes, mas também é bom, nós queremos fazer aquilo que o nosso instinto nos pede para fazer. E isso é algo, e acho que muitos de vocês já perceberam aqui, que eu faço muito bem, que é seguir o meu instinto, seguir o meu coração. Opá, sinto esta impulsividade para fazer alguma coisa, opá, bom, foda-se. Terceiro mandamento, partilha a tua arte com toda a tua paixão. Eu peco muito aqui neste mandamento, principalmente com isto do YouTube, porque quando o pessoal me perguntava o que é que tu fazes para o YouTube, ou o conteúdo é que cria, opá, eu não respondia com confiança, às vezes nem dizia que fazia conteúdo para o YouTube, às vezes dizia que tipo, fazia umas cenas, e isso não é correto. E atenção, a vossa arte não precisa ser necessariamente um hobby ou um segundo emprego, não, pode ser mesmo a vossa área profissional. Mas quanta mais confiança vocês metem nas vossas palavras, na vossa arte, pá, vai convencer ainda mais aqueles à vossa volta, vai-vos dar mais motivação, mesmo essas pessoas vão-vos levar mais a sério, e aí sim é quando eu acho que a vossa arte vai começar a dar ainda mais frutos. Pá, eu tenho aqui um exemplo muito engraçado do meu pai. A arte dele era artes plásticas e artes gráficas, ele era muito bom, pá, ele era carpinteiro, pronto, então ele sabia fazer várias bricolagens e construir cenas, mas desenhar, tipo, ele era incrível, e cozinhar também, pronto. Nem se fala. E eu tenho este exemplo que ele pintou um quadro uma vez que era abstrato. Ele mandou para lá tinta laranja, agora branca, agora amarela, tudo ali misturado. Epá, eu não consigo ver muita arte no abstrato, sou honesto, mas há quem veja. E ele naquele quadro, é um quadro gigante, atenção, é equivalente a uma televisão pai de 50 polegadas. Ele mandou para lá rabiscos e outro rabisco e outro rabisco. E se calhar uma pessoa ia olhar para aquilo e tipo, ia botar ao lixo ou ia pôr assim num canto ou... Pronto, não ia dar muita importância, né? Ele não, ele fez questão de assinar, deixou aquilo secar e pôs na parede de casa. Pau! Para toda a gente ver. 4. Deixa um pouco de ti em todas as pessoas que conheces e em todos os locais que visitas. E atenção, não me interpretem mal. Não têm que fazer com que as pessoas gostem de vocês ou não têm que tentar demasiado para deixar este impacto. Não, é algo fluido. Basicamente tentem ser uma pessoa com que vocês se gostavam de rodear com, percebem? Uma pessoa acessível, uma pessoa divertida, uma pessoa que ouve, uma pessoa que conversa, uma pessoa que gosta de estar ali presente, que gosta de conviver. Pá, às vezes o ser simples é muito cativante e o meu pai tinha esta qualidade, de deixar um impacto em todas as pessoas, até poder ser na pessoa que estava a atender na caixa do supermercado. Ele sabia sempre arrancar um sorriso, arrancar uma gargalhada, ele tinha esse dom. Tanto que houve uma vez que ele teve internado e a enfermeira gostou tanto dele que até nos adicionou ao Facebook ao resto da família e todos os anos damos parabéns e eu dou os parabéns a ela. Pá, porque ele criou mesmo ali um impacto naquela enfermeira. Portanto, acho que é um bom exemplo disto de criar um impacto nas pessoas. Isto de criar um impacto nos locais que visitas é, quando vais a um sítio, tenta, pá, imergir um pouco na cultura, conhecer a comunidade, não só os sítios turísticos, monumentos, pá, aquilo que toda a gente faz. Tenta conhecer mais um bocadinho, tenta apreciar o que há de simples, se calhar numa terra mais remota, porque há sempre coisas para se apreciar, há sempre coisas bonitas, e às vezes nós estamos habituados a ver um certo tipo de cidades, ou ter aqueles parâmetros bem altos, que nos esquecemos de apreciar as coisas pequenas. Portanto, lá está, quanto mais vocês imergirem um bocadinho na comunidade e na cultura do sítio que vocês vão ter um impacto naquele sítio, principalmente nas pessoas, né? E esse sítio ainda vai ter um impacto a duplicar em vocês. Foi o meu exemplo com Montenegro, quando foi voluntariado, e isso está tudo documentado aqui. Portanto, vocês podem dar uma olhadela e vão perceber um bocadinho melhor daquilo que eu estou a dizer. Aqui neste caso, o pai, quando trabalhava fora, não ia lá só para trabalhar, ele via aquilo como uma oportunidade de conhecer o sítio onde ia, ok? Portanto, ele saía de trabalho, ainda cozinhava para a casa toda e depois ia passear. Nas folgas não ficava a descansar em casa, não, ia passear, ia para o meio do monte, tirava fotos a tudo. Eu tenho 1001 fotos que ele tirou, sei lá, tipo a pedras, a folhas, a rios, a casas estranhas, a carros estranhos, a momentos aleatórios, porque ele simplesmente via beleza em tudo. Ele tentava sempre imergir um bocadinho e conviver com as pessoas e tentar saber mais. Ele, quando falava das cidades, falava com um brilho nos olhos. Malta, eu não consigo mesmo explicar, era algo bonito tipo de se ouvir. Aqui é Viescas à noite, trabalhando do meu quarto.
Quinto, demonstra carinho por aqueles que te rodeiam, independentemente da forma que o faças. Pá, eu pego também um bocadinho neste mandamento, porque eu acho que não digo tantas vezes quanto devia às pessoas que gosto delas, mas depois também percebi que eu demonstro de outras formas. Quando viajo e vou fazer surpresas, sei lá, de aniversário, surpresas à família, quando ofereço prenda, quando beijo uma coisa, que me lembro de uma pessoa e vou logo dizer, olha, isto lembrou-me de ti. Acho que há várias formas de o fazer. E o meu pai, neste aspecto, também era incrível. Ele dizia às pessoas que gostava delas, se uma pessoa precisasse de boleia, e ele ia lá buscar a pessoa. Por exemplo, nós tínhamos um sótão e o meu pai fez questão de ter ali um cantinho só para ele desenhar com os meus primos. Tipo, ele tinha várias linguagens de amor e ninguém pode dizer que nunca se sentiu acarinhado pelo meu pai. O caralho, a carrinha não é lavada para há um ano. Olha, né? E quando eu que eu estou bonito, você mais um bocado também. Esse é o Nelson lá. É? Diz alguma coisa linda. Olha como ele está sexy. Cortou a barba. Tantas saudades, saudamos eles como o caneco, mas eu vou dizer uma coisa, sempre passo a pensar. Sabes que é bom para a dor de dente nessa altura? Não. Fazer amor. É, pois é, e é. É. Eu vou fazer contigo Passa no logo. ano. Não, mas esse antibiótico não resulta. Não. Tem que ser outro. Outro antibiótico. Não, não quero. Temos um cameraman. Figurinhas do caralho. Cada figurinha, ó. Só figurinhas, ó. Pronto, tchau e adeus. Tchau. E agora vou acabar com uma palavra que muitos dizem. É. Nunca tenhas medo. Sexto mandamento, que os estigmas da sociedade não te retraiam. Eu sei que parece muito clichê, mas há pessoas que às vezes nem reparam que estão a contribuir para esses estigmas. Há aquele velho estigma, né? Vai estudar, tira um curso, arranja uma namorada, vai ver com a namorada, compra uma casa, compra um carro, casa, depois tem filhos. Pá, é um deles, por exemplo. E eu na minha vida sempre gostei de combater estigmas e estereótipos da sociedade, porque eu via o meu pai a fazê-lo. Ele também ia contra estes estereótipos todos. Tem aqui um que eu me lembro muito bem, que até me envolveu, que foi na minha primeira relação. Eu tive a minha primeira relação, pai, com 14, 15 anos. Era um puto, mas a relação, pá, era uma relação madura até. Pá, a idade que nós tínhamos era uma relação super madura. Pronto, eu dormia em casa dessa minha namorada e a namorada dormia em minha casa, já com aquela idade. Pá, uma vez um familiar confrontou o meu pai, tipo, ele não é muito novo para andar a dormir com a namorada, isso não tem jeito nenhum. E o meu pai foi o primeiro a defender e disse, eu confio nele, eu gosto da moça, eles são um casal super saudável, dão super bem, portanto eu não vejo problema em eles dormirem juntos e se eu permitir e os pais da moça permitirem, não há mais ninguém que eu vá proibir. Pá, é um exemplo. Outro exemplo muito engraçado é que o meu pai gostava de fumar umas ganzas, sempre gostou e não escondeu isso. Eu lembro perfeitamente de ele estar a conduzir e se calhar estar a enrolar um pai, tanto que até uma altura que ele até teve uma planta de cannabis lá em casa e era de rir porque ele dizia às pessoas mais ingênuas que era um tomateiro do Afegão. Tanto aquilo não tinha tomates a sair por lado nenhum, como o Afegão também não é um país. Pá, sétimo e último mandamento, preserva a natureza. Já sei que a forma como eu escrevi estes mandamentos são todos muito básicos e muito clichês, mas eu espero mesmo que as explicações estejam a fazer sentido e neste caso, o meu pai adorava a natureza, o meu pai adorava animais, o meu pai adorava a praia, adorava o mar, tanto que as cinzas dele foram deitadas ao mar, do tanto que ele amava o mar. Ele também foi da marinha quando era mais novo. Pá, em relação aos animais, só para vocês terem uma noção, eu tipo aí 10 tipos de animais de estimação diferentes à pala dele. Tipo cães, gatos, hamster, pássaros, peixes, uma gaivota, domesticamos uma gaivota, cobras, escorpião, tartarugas selvagens e com jeitinho íamos ter ali uma iguana. Pá, porque ele gostava mesmo e sempre fez questão de tratar bem os animais. Mesmo o escorpião, que tipo, não tínhamos um habitat para ele, ele tentou ao máximo cuidar bem do escorpião e eventualmente morreu. Pá, ele adorava parques, adorava espaços verdes. Eu tenho imensas fotos dele, lá está, quando ele ia trabalhar, ele depois ia para os montes, tirava fotos lá, fazer escalada, tirava fotos aos rios, tipo, ele adorava mesmo e não poluía. Tanto, né, que plantou, né, outra planta lá em casa. Além destes mandamentos, há também 2 lemas que eu vou levar comigo para a vida. A vida é dura para quem é mole, e é bem verdade, meus amigos. Há momentos em que nos sentimos em baixo, sentimos tristes, frágeis, fracos, mas temos que nos levantar, temos que nos desenrascar. O verdadeiro desemmerda-te. E porque nós, seres humanos, podemos adaptar às várias situações da vida, portanto, ganhem essa mentalidade, tornem-se pessoas mais fortes e menos dependentes dos outros e vão perceber que vão se tornar pessoas muito, muito mais felizes e muito mais seguras de vocês mesmas. Outro lema que eu gosto muito e teve na minha descrição do Instagram é: difícil não é viver, difícil é saber viver. Porque realmente há muita malta que anda aqui no mundo só a existir, só a passear e só a fazer de conta que vive. Mas quando as pessoas é que aproveitam mesmo a vida, é que dizem que tiveram
experiências gratificantes, memoráveis, incríveis, que adoram partilhar esses momentos. Quantas pessoas é que conhecemos assim? Pá, e o meu pai lá está, como já vos disse, ele trabalhava fora, mas nunca via aquilo como uma viagem de trabalho, e ele ia para lá para conhecer o sítio, obviamente para ganhar dinheiro, mas era uma oportunidade dele andar a passear e descobrir tudo, e descobrir o mundo à volta dele. Pois quando estava em Portugal fazia sempre questão de estar com as pessoas, de partilhar momentos, de estar com gente, de se divertir, de se rir, de fazer os outros rir. Opa, isto o saber viver também vai para a parte mais manhosa da coisa. Por exemplo, o meu pai nunca teve carta de condução, mas sempre levou para todo lado de carro, à escola, sempre conduziu, até conduziu moto, portanto, isto está para os dois lados. Não estou a encorajar ninguém, ok? Portem-se bem. Pá, eu podia fazer um documentário inteiro a falar aqui do Zinga, mas espero que isto tenha dado para perceber o tipo de pessoa que ele era, e para aqueles que me conhecem pessoalmente, acho que puderam ver aqui bastantes parecenças, portanto, acho que faz mesmo todo sentido a pegar neste nome. Terceiro capítulo, vou explicar o conteúdo. É assim, eu recolhi muitas opiniões e, opá, é bom termos opiniões construtivas, mas às vezes há certas opiniões, às vezes até de pessoas próximas de nós, que não são boas. Depois também tem estes cursos e páginas e vídeos de como crescer no YouTube ou como crescer a vossa marca. Pá, e todos dizem o mesmo. Arranja um nicho, procura um ponto em que te vais focar. E eu por um lado percebo. Quanto mais vocês se focam numa certa área, maiores são as probabilidades de vocês terem sucesso. Mas também, quantas pessoas é que se meteram em várias áreas, em vários ofícios e também tiveram sucesso? Já não chega tipo a escola para não nos motivar a fazer cenas diferentes, a ir por aquele túnel e não sair dali? Portanto, é muito complicado arranjar um nicho para mim, porque eu próprio sou uma pessoa que adora fazer várias coisas. E sou uma pessoa de extremos. Por exemplo, eu tanto adoro ter uma rotina como adoro ter uma vida espontânea. Eu tanto adoro sair de casa, estar de roda no ar com amigos, conhecer sítios, como adoro estar em casa, num sofazinho, ou ver um filme, ou a jogar, ou estar com gatos, ou estar com amigos. Tipo, adoro mesmo esses dois planos. Tanto adoro acordar cedo e ter o dia todo para mim e estar cheio de energia, como adoro estar acordado de madrugada, que até é o período que eu acho que quando sou mais produtivo. Neste momento são 4h20 da manhã e estou aqui a gravar. Pá, e depois acordar mais tarde e é o que é, tipo, eu não tenho um meio termo. Pá, depois sou muito impulsivo, se quiser aprender uma coisa nova, quero aprender, portanto, vou ter um nicho, mas o meu nicho é o amor à vida e a vontade de fazer coisas novas, a vontade de descobrir, esse é o meu nicho e é esse o tipo de conteúdo que eu vou trazer para aqui, ok? Mais especificamente, vai ser aquilo que eu sempre disse que a conta ia ser, desde o início, que é entretenimento, porque eu quero trazer vários temas de várias áreas diferentes. É assim, claro que o principal vai ser viagens, porque é algo que eu amo fazer, é um conteúdo que eu acho que sou bom a fazer, foi por causa disso até que o canal começou, foi quando eu estava em Erasmus, e além disso foi onde eu tirei a minha licenciatura, né? Foi em turismo. Porém, eu sinto que essa pressão de ser nicho e só de focar nas viagens, pá, tira uma motivação e acho que também decresceu um pouco o nível do conteúdo aqui. Porque eu comecei, lá está, com os vlogs em Las Palmas, era a mostrar as coisas, era tudo novo e a experiência era muito genuína. Depois comecei a fazer vlogs mais informativos, também com alguma diversão à mistura, mas mais informativos. E depois começou a ser secante. Eu acho que o blog de Malta, com aquele voz off todo, pá, foi giro, mas ao mesmo tempo foi demasiado. E lá está, eu quero-vos ensinar, quero-vos dar a conhecer, mas ao mesmo tempo quero-vos mostrar o genuíno da coisa, quero-vos mostrar a experiência, a aventura, porque para mim é isso que vamos levar para a cova, é as experiências, as memórias. Portanto, esperem aqui, conteúdo de viagens vai continuar a existir e provavelmente a maior porção de conteúdo vai ser as viagens, principalmente no canal do YouTube, mas eu vou apostar mais no Instagram e no TikTok também, e por isso vocês também vão ver conteúdo de comédia, porque é algo que eu gostava de investir já há algum tempo. Vou ver conteúdo de gatos, vou ver conteúdo de gaming, vou ver conteúdo de cinema, vou ver conteúdo de desporto, vão ver lá opiniões minhas e eu vou-vos convidar a participar, porque eu adoro partilhar opiniões, adoro que haja debate, troca de ideias, adoro mesmo isso. Portanto, meus amigos, vai ser um pouco de tudo, mas acima de tudo, pá, é o amor pela vida, é a fome de criar experiências novas, é a vontade de experimentar coisas novas, é a fome de me aventurar. Lá está, não quero nichos, foda-se, não faz parte da minha pessoa. E se vocês não estão bem com isso, se vocês quiserem só uma conta de viagens, se calhar este não é o lugar para tal. Mas se vocês quiserem uma conta que tenha viagens, que tenha entretenimento, que tenha alguma diversão, fiquem por cá. Bem, meus amigos, depois vou publicar um vídeo mais específico a explicar o que é que se vai suceder em cada plataforma, mas espero sinceramente que vocês tenham percebido o porquê de trocar o nome para Zinga. Não precisam me chamar Zinga, vou continuar a ser o Gonzo, com 3 Zs, mas acho que o Zinga, o ser Zinga, é algo que todos podemos ser e faz todo sentido mudar para este nome. Obrigado a todos por estarem aí desse lado, obrigado por esperarem por mim, obrigado pelo apoio, vocês têm sido incríveis lá no Instagram, principalmente quando eu fiz aquelas sondagens, e vamos ver o que é que o futuro reserva. Lá está, eu sou de extremos, agora estou super motivado, mas amanhã já posso cagar para isto outra vez. Estou a brincar. Bem, vemo-nos no próximo vídeo.